Considerando a função f de x é menos x² mais 4x mais 5, primeiro a gente vai determinar as coordenadas do ponto em que a função intersecta o eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é o y. Então, toda vez que eu quero saber onde intercepta o eixo y, basta olhar para o termo independente da função. Porque é como se eu estivesse substituindo o x por zero. Isso aqui zero, isso aqui zero, o que sobra é o 5. Então, respondendo ao item A, você tem o ponto 0, 5, sendo o ponto em que a função, a parábola, cruza o eixo y, a reta do eixo y, o eixo das ordenadas. Maravilha. No item B, ele quer as coordenadas dos pontos em que a função intersecta o eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o x. E para saber onde intercepta o eixo x, é encontrar as raízes da função. Então, no item B, a gente vai achar as raízes. Para achar a raiz de uma função, você iguala a função a zero. Neste caso, então, nós teremos f de x igualado a zero. Você pega a função f, que é menos x² mais 4x mais 5 e igual a zero, você criou uma equação quadrática, uma equação de segundo grau. Fórmula que você aprende como fórmula de Bhaskara, soma e produto, fatoração, escolha um método. Eu vou fazer soma e produto. A soma vai ser menos b sobre a, menos 4 por menos 1, dá 4. E o produto vai ser c sobre a. 5 dividido por menos 1 vai dar menos 5. Preciso de dois números que a soma deles dê 4 e que o produto seja menos 5. Que eu vou ter x igual a menos 1 ou x igual a 5. Essas são as raízes da nossa função. Vou mudar a cor aqui para associar o que eu estou querendo mostrar. O 1 negativo e o 5 positivo. Ele pediu pontos. Veja lá, determine as coordenadas dos pontos. Então, em que pontos a função vai cruzar o eixo x? No menos 1, 0. E no 5, 0. Menos 1, 0. Toda vez que cruza o x, o y vale 0. Toda vez que cruza o y, o x valia 0. Beleza. Achei as coordenadas. No item C, ele pede as coordenadas do vértice da função, porque a parábola, uma função de segundo grau, tem como gráfico uma parábola. E a parábola tem um vértice, que é o momento em que ela deixa de ser decrescente para passar a ser crescente, ou o contrário, de crescente passa a ser decrescente. É o momento de máximo ou mínimo da função. E aí, para saber esse vértice, você tem algumas maneiras. Tem formulinha para ele. X do vértice. Deixa eu escrever aqui, vértice. Tem uma formulinha do x do vértice que é em função dos coeficientes a, b da tua função. Então, tem x do vértice igual menos b sobre 2a. E tem uma outra maneira de calcular, que é fazendo a média aritmética das raízes da tua função. Seria x1 mais x2 sobre 2. Ou x' mais x2' sobre 2, as duas raízes que você já tinha calculado aqui no item B, então dá para usar isso. Posso fazer menos b sobre 2a? Claro. Quem que é o b? 4. Então ficaria menos 4 sobre menos 2, porque é 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 4 por menos 2 vai dar 2. Se eu fizesse a média aritmética das raízes menos 1 com mais 5, 4 dividido por 2 também vai dar 2. Então, tanto faz o método que você usa. Esse é o x do vértice. Para achar o y do vértice, o que eu preciso?
tem também dois jeitos de fazer. Ou você faz menos delta sobre 4A, e aí tem que calcular o delta. Vou fazer aqui o delta rapidinho, ele é b quadrado menos 4ac. Se eu tenho o b ali dado por 4, ao quadrado ele vai virar 16, menos 4. O a ele estava como menos 1, tá ali, ó, menos x quadrado. Então é menos 1 vezes x quadrado. E o c valia 5. Menos com menos vai dar mais. Então aqui ficamos com 16 mais 20, que é 4 vezes 1 vezes 5. E o delta é igual a 36. Se o seu delta vale 36, na hora que você chega aqui, ficaria menos 36 dividido por menos 4, porque o A valia menos 1. Isso nos dá 9. Então eu tenho o x do vértice e tenho o y do vértice. Ao invés de ter calculado assim, uma outra maneira de fazer o y do vértice é pegar a função que você tem, que é a função f, e no lugar do x você colocar o valor do x do vértice que você encontrou. Como assim? Ué, você achou o valor 2. Substitua na função, então vai ficar menos 2 ao quadrado. Estou substituindo no lugar do x, eu estou pondo 2. Mais 4 vezes 2. Mais 5. Isso aqui, 2 ao quadrado é 4, tem um menos na frente, então ficou menos 4. 2 vezes 4 são 8, com mais 5. Menos 4 mais 8, 4 com mais 5, 9. Deu o mesmo valor dali? Sim. Então, tanto faz. Você usa um método ou o outro. Você escolhe o que você acha mais fácil. E por fim, eu vou organizar como ponto de novo, tá? É o vértice, então deixa eu colocar assim. O x do vértice vale 2, o y do vértice vale 9. Esse é o meu ponto. E no item D, ele queria que a gente fizesse um esboço do gráfico da função. Vou fazer um par de eixos aqui. Y e X. Não consigo deixar o negócio reto. Pronto. Vou marcar, esse aqui é o eixo Y. Esse aqui é o eixo X. E aí a gente tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai ficar bom não, deixa eu fazer com mais espaço e com outra escala. 2, 4, 6, 8 e 10. Perfeito, agora sim. Esse aqui vai ser o 10, esse aqui vai ser o 8, esse aqui vai ser o 6, esse é o 4, esse é o 2. Aqui tá de 1 em 1, tá? 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. É só um esboço, só para você ter uma noção do comportamento. Bom, primeira coisa, pega ali o que você achou no item A, onde cruza o Y. Cruza aqui, no 5. Mais para lá, né, Thiago? Aqui.
Tá ótimo. Só para você ter uma noção. Depois pega as raízes. São o -1 e o 5. Oh, faltou um número então, querido. Vai lá. Apaga isso aqui. Tá me atrapalhando. 5. Continua o X, perfeito. Então aqui eu tenho outra raiz, 5. Quer dizer que a minha função cruza o x aqui e aqui, cruza o y nesse ponto. Aí faz o vértice é um 2, 9. 2. O 9 estaria aqui entre o 8 e o 10 no meio. Então este aqui é o vértice. E agora ligue os pontos. O que a gente sabe de uma função quadrática é que o gráfico é uma parábola, como a gente já falou. Uma vez que o x² aqui está multiplicado por um número negativo, então a parábola ela tem a concavidade voltada para baixo. Se fosse positivo, a concavidade era para cima. Esse aqui, portanto, vai ser o ponto de máximo. A função vai ter que vir crescendo, parar ali e voltar a decrescer. Vou fazer em roxo. Mais ou menos. Ela ia fazer isso aqui, passa nesses pontos, vira e volta a decrescer. Não tá ficando bom, porque a minha capacidade de desenho aqui tá bem zoada. Pronto. Mais ou menos é isso.